Algo está prestes a mudar. E, curiosamente, quase nunca acontece quando tudo está organizado. Muitas pessoas imaginam que a bênção chega quando a casa está em ordem, a fé inabalável e o coração tranquilo. Mas a realidade costuma ser outra. Às vezes, o que parece confusão, atraso ou silêncio é exatamente o cenário onde algo maior está sendo preparado. Hoje você vai entender sinais claros de que uma bênção pode estar às portas, mesmo quando você não se sente pronto para recebê-la. E por que isso não é um erro, mas parte do processo? Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece fora do lugar. Emoções instáveis, planos travados, decisões difíceis acumuladas. Você ora, mas sente que suas palavras batem no teto. Observa outras pessoas avançando enquanto você permanece no mesmo ponto. O que quase ninguém te conta é que esse desconforto pode ser um indício, não de abandono, mas de transição. Antes de grandes mudanças, a estabilidade costuma ser questionada. Existe um padrão recorrente na vida de quem experimenta viradas significativas. Antes da porta se abrir, surge uma sensação estranha de despreparo, como se faltasse algo essencial. Isso acontece porque a bênção raramente confirma aquilo que você já domina, ela expande. E expansão exige sair de estruturas antigas, mesmo quando ainda parecem seguras. É aqui que muitos desistem sem perceber o quanto estavam perto. Este roteiro não é apenas uma lista de sinais, mas um mapa de leitura espiritual e emocional para momentos de incerteza. A proposta é simples e poderosa: ajudar você a interpretar corretamente o que está vivendo agora, para não rejeitar aquilo que tanto pediu apenas porque chegou de uma forma diferente do esperado. Quando você entende os sinais, para de lutar contra o processo. E há algo importante que será revelado ao longo deste conteúdo. Alguns dos sinais mais claros de que a bênção está próxima são exatamente aqueles que mais confundem, cansam ou até assustam. Se você conseguir permanecer atento até o fim, pode perceber que sua história está em um ponto muito mais avançado do que imagina. Um dos primeiros sinais de que algo está para acontecer é o aumento do desconforto interno. Não é apenas tristeza ou ansiedade comum, mas uma inquietação difícil de explicar. Nada parece totalmente errado, mas também nada parece certo. Essa tensão costuma surgir quando você não cabe mais no lugar onde está, mesmo sem saber exatamente para onde ir. Outro sinal forte é a quebra de expectativas antigas. Planos que antes faziam sentido agora parecem vazios. Sonhos que você perseguiu por anos perdem o brilho. Isso não significa fracasso, significa atualização. Muitas vezes, a bênção exige que você solte versões antigas de si mesmo, e isso dói porque envolve identidade, não apenas escolhas. Há também um afastamento natural de pessoas, ambientes ou hábitos que antes eram constantes. Nem sempre há brigas ou conflitos claros, simplesmente já não flui. Esse distanciamento costuma gerar culpa ou solidão, mas pode ser um ajuste necessário. Nem tudo que foi bom no passado consegue acompanhar você no próximo nível. Um sinal que confunde muita gente é o cansaço sem causa aparente. Mesmo descansando, você se sente esgotado. Isso acontece porque processos internos profundos consomem energia. Enquanto você acha que nada está acontecendo, decisões invisíveis estão sendo tomadas dentro de você, alinhando caráter, maturidade e visão para aquilo que vem depois. Se alguma dessas descrições conversa com o que você está vivendo agora, escreva nos comentários a frase: "Eu sei que algo está se movendo". Às vezes, reconhecer em voz alta é o primeiro passo para perceber que você não está atrasado, está em preparação. Um sinal silencioso, porém poderoso, é quando as respostas que antes vinham rápidas, agora parecem suspensas. Você pergunta, ora, reflete, mas não encontra clareza imediata. Esse vazio não é descaso, é refinamento. Em muitos processos, a direção não vem antes da transformação interna. Porque se viesse, você poderia tentar chegar ao destino com a estrutura antiga. Esse silêncio força algo que quase ninguém gosta de fazer:
assumir responsabilidade pelo próprio crescimento. Sem respostas prontas, você começa a perceber padrões, erros repetidos, escolhas feitas no automático. A ausência de direção externa empurra você para dentro, e é ali que muitos ajustes essenciais acontecem sem plateia. Outro ponto marcante é a sensação de estar entre fases. Você já não se identifica totalmente com o que ficou para trás, mas ainda não alcançou o que vem pela frente. Esse meio termo gera insegurança, porque não acha um firme nem mapa claro. Ainda assim, é nesse espaço instável que a maioria das grandes mudanças começa a tomar forma. Muita gente interpreta essa fase como estagnação, quando na verdade é contenção. É como se algo estivesse sendo segurado até que você esteja pronto para sustentar o impacto. Nem toda bênção chega suave. Algumas chegam exigindo estrutura emocional, maturidade e discernimento que ainda estão sendo formados. O detalhe que quase ninguém percebe é que quando esse silêncio se prolonga, ele começa a revelar o que realmente move você. Medos escondidos, intenções misturadas, expectativas desalinhadas vêm à tona. E isso não acontece para te expor, mas para te alinhar com algo maior que ainda não foi totalmente revelado. Outro sinal claro é quando você perde o controle de situações que sempre conseguiu administrar. Coisas simples passam a exigir mais esforço. Decisões rotineiras ficam pesadas. Isso acontece porque a bênção que se aproxima não pode ser gerida apenas pela lógica antiga. Ela exige confiança, não apenas competência. Há um desconforto profundo em perceber que esforço já não garante resultado imediato. Você faz a sua parte, mas o retorno não vem na mesma proporção. Isso abala a autoconfiança e pode gerar frustração, mas também quebra a ilusão de autossuficiência. Algumas mudanças só chegam quando você entende que não pode carregar tudo sozinho. Nesse ponto, muitos tentam acelerar processos, forçar portas, insistir em caminhos que já deram sinais de esgotamento. O curioso é que quanto mais força se aplica, mais resistência surge. Isso não é punição, é proteção. Nem tudo que você quer agora está alinhado com o que você precisa sustentar depois. Existe um detalhe importante aqui. Quando o controle escapa, a sensibilidade aumenta. Você começa a perceber sinais que antes ignorava. Pequenos alertas, conversas aparentemente comuns, situações simples ganham peso e significado. É como se sua percepção estivesse sendo ajustada para algo que ainda não pode ser dito claramente. E talvez a pergunta que fique no ar neste momento seja exatamente essa. Por que a bênção se aproxima justamente quando você se sente menos preparado? A resposta para isso começa a se formar agora, mas só fará sentido quando você reconhecer os próximos sinais que quase sempre passam despercebidos. Um sinal recorrente de que algo está prestes a acontecer é o retorno inesperado de questões mal resolvidas. Pessoas do passado reaparecem, sentimentos antigos são ativados, memórias que pareciam superadas voltam à tona. Isso não ocorre para te fazer retroceder, mas para verificar se essas feridas ainda decidem por você ou se perderam o controle. Esse movimento costuma gerar confusão, porque parece um passo para trás, justamente quando você esperava avançar. No entanto, revisitar não é o mesmo que reviver. Em muitos casos, você só percebe o quanto cresceu quando aquilo que antes te derrubava agora apenas incomoda, mas não domina. Há também um confronto direto com padrões antigos. Situações semelhantes às que já te machucaram se repetem, mas com um detalhe diferente. Agora você enxerga mais rápido. A resposta vem com mais consciência, mesmo que ainda doa. Esse é um sinal claro de maturidade sendo consolidada antes de algo maior. Outro ponto importante é a sensação de encerramento interno. Mesmo sem um desfecho externo perfeito, você começa a sentir que certos ciclos já cumpriram seu papel. Não há mais apego, apenas entendimento. Esse tipo de fechamento não faz barulho, mas libera espaço emocional que será necessário adiante.
E quando esse espaço começa a surgir, surge também uma pergunta silenciosa. Se tudo isso está sendo resolvido agora, o que está prestes a ocupar o lugar que está sendo liberado? A resposta começa a se revelar quando você observa como sua percepção do presente começa a mudar. Outro sinal pouco comentado é a mudança de visão antes de qualquer mudança prática. Nada externo se altera, mas internamente você já não enxerga a vida da mesma forma. Coisas que antes pareciam enormes perdem força, enquanto detalhes antes ignorados passam a importar mais. Essa mudança costuma gerar um estranhamento. Você se sente deslocado, como se estivesse vivendo em um ritmo diferente do ambiente ao redor. Conversas comuns parecem rasas. Objetivos coletivos já não empolgam. Não é soberba, é alinhamento interno acontecendo antes da manifestação externa. Há também um aumento da sensibilidade emocional e espiritual. Você percebe intenções, climas e consequências com mais clareza. Isso pode ser cansativo, mas é um treinamento. A bênção que se aproxima exige discernimento, não apenas desejo. Ver mais também significa carregar mais responsabilidade. Nesse estágio, surge um desejo crescente por silêncio, pausa e reflexão. Não por fuga, mas por organização interna. É nesse recolhimento que prioridades se reorganizam. Você começa a entender o que realmente importa e o que apenas ocupava espaço. Se você observar bem, vai notar que essa mudança de visão acontece antes de qualquer confirmação concreta. É como se o terreno estivesse sendo preparado internamente antes que algo seja plantado externamente. E o que vem a seguir costuma surpreender justamente porque chega quando você já não pensa como antes. Um sinal desconcertante é a sensação de urgência interna enquanto tudo ao redor parece andar devagar demais. Você sente que algo precisa acontecer, como se estivesse atrasado para um compromisso invisível. Ao mesmo tempo, portas não se abrem, respostas demoram e o ritmo externo não acompanha sua pressa interior. Essa tensão revela um conflito importante, o desejo de chegar contra a necessidade de amadurecer. Muitas bênçãos não são atrasadas por falta de merecimento, mas por falta de estrutura para sustentá-las. Quando o tempo desacelera, ele está criando espaço para que você se torne compatível com o que está por vir. Nesse período, é comum questionar escolhas antigas e até decisões recentes. Não por arrependimento, mas por recalibração. Você começa a se perguntar se está indo pelo caminho certo ou apenas repetindo o que sempre funcionou. Esse tipo de dúvida não paralisa, ela ajusta a rota. Outro detalhe é o aumento da autocrítica. Você passa a observar atitudes, palavras e reações com mais rigor. Isso pode gerar incômodo, mas também revela um nível maior de consciência. Quem não vai crescer, não se observa. Quem está prestes a avançar, revisa. E mesmo que tudo pareça lento demais, algo continua se movendo de forma constante e silenciosa. A pergunta que começa a surgir é: o que exatamente está sendo alinhado enquanto nada parece acontecer? Um sinal que quase sempre antecede grandes mudanças é o aumento do medo sem uma causa lógica clara. Não é pânico, mas uma apreensão persistente. Como se algo importante estivesse próximo, mas você não soubesse exatamente o que. Esse medo não surge para te paralisar, mas para revelar áreas onde a confiança ainda precisa crescer. Curiosamente, esse medo costuma aparecer quando as coisas começam a se organizar internamente. É como se a mente tentasse proteger você do desconhecido, lembrando de falhas passadas e riscos antigos. Quanto maior a possibilidade de mudança, mais a memória busca segurança no que já é conhecido. Outro ponto é a tentação de recuar para zonas de conforto. Mesmo sabendo que certos lugares, relações ou comportamentos já não fazem bem, a familiaridade parece convidativa. Esse impulso é um teste silencioso, permanecer no conhecido ou avançar para o necessário. Nesse estágio, pequenas decisões ganham um peso maior.
Escolhas simples parecem carregadas de consequência. Isso acontece porque você está mais próximo de um ponto de virada, onde cada passo começa a direcionar de forma mais definitiva. E talvez você ainda não tenha percebido, mas existe um último tipo de sinal, mais sutil, mais profundo, que costuma aparecer quando todos os outros já se manifestaram. Ele não faz barulho, não chama a atenção imediata, mas muda tudo quando é reconhecido. Um dos sinais mais profundos é quando o seu desejo principal começa a mudar. Não é que você deixe de querer coisas boas, mas aquilo que antes era prioridade perde intensidade. O foco sai apenas do resultado e começa a se mover para o significado. Você já não pergunta só quando vai acontecer, mas para que isso vai acontecer? Esse deslocamento interno costuma ser silencioso. Ninguém ao redor percebe, mas você sente. Conquistas externas deixam de ser suficientes se não estiverem alinhadas com quem você está se tornando. Esse é um indício claro de maturidade, porque muitas bênçãos não são entregues enquanto ainda seriam usadas apenas para preencher vazios. Há também um aumento do senso de responsabilidade. Você começa a perceber que aquilo que pede não afetará só você. Suas escolhas, seu crescimento e até seus erros terão impacto em outras pessoas. Essa consciência não oprime, mas prepara. Ela muda a forma como você se posiciona diante da vida. Nesse ponto, surge uma espécie de sobriedade emocional. Menos impulsos, menos exageros, mais clareza. Você ainda sente medo, desejo e ansiedade, mas eles já não comandam tudo. Isso indica que algo está sendo organizado internamente para que, quando a bênção chegar, não encontre um coração desgovernado. E talvez o mais intrigante seja perceber que quanto mais esse desejo se ajusta, menos você sente necessidade de provar algo para alguém. Essa mudança não acontece por acaso. Ela antecede um sinal final, que costuma confirmar que o processo está chegando ao seu ponto decisivo. O último sinal, e talvez o mais decisivo, é o surgimento de uma paz que não depende das circunstâncias. Nada foi resolvido externamente, os problemas ainda existem, mas algo dentro de você desacelera. Não é conformismo, é estabilidade interna. Essa paz costuma aparecer pouco antes de mudanças importantes. Ela não elimina as dúvidas, mas impede que elas dominem. Você ainda não sabe como tudo vai se resolver, porém já não sente a mesma urgência desesperada. Essa calma não vem de controle, mas de confiança. É como se, em algum nível, você soubesse que está sendo conduzido. Essa paz também traz firmeza. Decisões que antes pareciam confusas começam a se definir com mais naturalidade. Você não tem todas as respostas, mas sabe quais caminhos não fazem mais sentido. Isso evita retrocessos justamente quando você está mais perto de avançar. Muitas pessoas confundem esse estado com estagnação, quando na verdade é alinhamento final. É o momento em que o interior se organiza para que o exterior possa acompanhar. Pouco antes da mudança, o barulho diminui, não aumenta. Se você chegou até aqui, talvez já tenha identificado vários desses sinais na sua própria vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho para continuar acompanhando reflexões como essa. Às vezes, o simples ato de permanecer atento é o que garante que você não perca aquilo que está prestes a chegar. Um sinal final começa a se manifestar quando a complexidade que antes dominava sua mente começa a se dissolver. Problemas que pareciam enormes agora são vistos com mais simplicidade. Não porque desapareceram, mas porque você mudou a forma de lidar com eles. Isso indica que a carga emocional já não controla suas decisões como antes. Nesse estágio, você percebe que não precisa mais explicar tudo para todos. A necessidade de validação externa diminui. Você passa a confiar mais no que sente e entende, mesmo sem garantias visíveis. Essa confiança silenciosa é construída ao longo de todo o processo anterior, não surge do nada. Há também uma clareza maior sobre limites. Você sabe o que aceita, o que não negocia e onde não vale mais insistir. Essa firmeza não vem de rigidez, mas de autoconhecimento.
Muitas bênçãos exigem limites claros para não se transformarem em peso. Outro detalhe marcante é a sensação de presença. Você está mais atento ao agora, menos preso ao passado e menos ansioso pelo futuro. Essa consciência plena não é passividade, é preparo. Estar presente é essencial para reconhecer o momento certo quando ele finalmente se revelar. E quanto mais simples tudo parece internamente, mais evidente fica que algo complexo está sendo organizado fora do seu campo de visão. Quando o excesso se dissolve, o essencial ganha espaço para se manifestar. O último bloco não traz um novo sinal, mas uma constatação. Você mudou antes que tudo mudasse. Ao olhar para trás, percebe que reagiria de forma diferente às situações que antes te dominavam. Isso confirma que o processo já cumpriu grande parte do seu papel, mesmo sem anúncios externos. Essa mudança interna é o verdadeiro preparo. A bênção não chega para te transformar do zero. Ela encontra alguém que já passou pelo ajuste necessário. Por isso, muitas vezes, ela chega quando você acha que ainda não está pronto, porque o preparo aconteceu de forma silenciosa. Você entende agora que o despreparo que sentia não era falta, mas humildade. Era a consciência de que algo maior exigiria mais de você. E essa consciência por si só já é um sinal de maturidade rara. O mais importante é não interpretar esse período como espera vazia. Tudo o que foi vivido teve função. Cada desconforto, cada silêncio, cada ajuste interno construiu a base do que está por vir. Nada foi desperdiçado. Quando a bênção finalmente se manifestar, ela não encontrará alguém confuso, mas alguém consciente. E talvez você perceba que, no fundo, não era a bênção que precisava chegar. Era você que precisava se tornar quem conseguiria sustentá-la.